O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de, iluminados pelo Espírito Santo, compreender que só Jesus é verdadeiramente o pastor, que fora do pastoreio de Jesus nós vamos dar margem a uma perseguição desenfreada por causa de falsos pastores. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, tem muito a ver, muitíssimo a ver com o evangelho de ontem, Dia do Bom Pastor. E é o bom pastor que continua nos orientando, que continua nos exortando aqui no evangelho de hoje, a tomarmos uma decisão coerente em ouvir a sua voz, e não a voz dos pastores estranhos, daqueles que não têm compromisso com as ovelhas, mas que, ao contrário, as perseguem, as caluniam, as aprisionam, tiram delas a liberdade, o sentido da vida. Olha, meus queridos, quantos e quantos dão ouvido aos falsos pastores e procuram o suicídio, e procuram, entram aí em depressão, entram aí em pânico, porque estão dando ouvidos à voz dos mercenários, como foi dito ontem, à voz dos falsos pastores, que não têm compromisso conosco. Olha, que na época de Jesus havia muitos pastores, e no final, no anoitecer, as ovelhas deste pastor e daquele outro pastor estavam ali reunidas, e quando pela manhã o pastor chegava e chamava, aquelas ovelhas já conheciam a voz do pastor, então ele saía e elas o seguiam. Aquelas outras que não pertenciam àquele pastor ficavam ali no curral esperando, que o seu pastor, que aquela voz familiar, elas pudessem ouvir, e aí então elas o seguiriam também. Olha, meus queridos, todos nós somos ovelhas do pastor Jesus. Todos nós precisamos ouvir a voz de Jesus, porque a voz de Jesus é que nos liberta, é que nos salva, é que nos dá a direção. Mas quando nós, meus queridos, afastamos do pastor e começamos a dar ouvidos aos estranhos, aos mercenários, eles nos levam para a perdição. Eles nos convencem que as drogas é que é o mais importante. E muitas vezes as drogas, meus queridos, não é necessariamente aquele produto químico,
que infelizmente muitos jovens aí ouvem esta voz, mas as drogas aqui é quando nós nos afastamos de Jesus, é quando nós não damos ouvido aos nossos pais, é quando nós afastamos de Deus, é quando nós então assim achamos que somos os donos da verdade, nós é que sabemos. Muitas vezes nós damos mais voz, não é, às autoridades políticas do mundo de hoje do que ao próprio Jesus, que nos chama a uma vida verdadeira, a uma partilha, a uma solidariedade. O Evangelho de hoje vem nos alertar quanto a isso. A quem nós estamos dando ouvido? A quem nós estamos escutando? Ao verdadeiro pastor, que nos chama para a liberdade, para a paz, para a alegria, ou aos falsos pastores que nos chamam para a destruição e a morte? Olha, meu querido irmão e irmã, o Evangelho vai dizer assim: o ladrão só vem para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O bom pastor é aquele que nos dá a vida e nos dá em abundância e nos dá o necessário e às vezes até acima do necessário. Olha, meus queridos, o bom pastor nos conduz à vida eterna. Já o falso pastor, ele rouba, ele mata, ele viola, ele destrói as famílias com LGBT, com ideologia de gênero, não é? Com essas novelas, com esses Big Brother da vida, e a gente dá muito mais ouvido a essas coisas, a esses falsos pastores, do que ao próprio Jesus, que doou a vida por nós, que entrega a vida pelas suas ovelhas. Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso, minha querida irmã. A quem você está dando ouvido? Às coisas deste mundo ou às coisas de Deus? A quem você quer seguir? A Jesus que te chama à felicidade ou aos falsos pastores que querem te roubar a vida? Decida você, meu irmão. Decidamos nós para o pastor que doou a sua vida por nós e ressuscitou, está no nosso meio e nos convida a ressuscitar com ele também. Amém? Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos levar esse bom pastor àqueles que estão ouvindo falsos pastores. Vamos levar a Jesus através do WhatsApp, do YouTube, aqueles que estão afastados do bom pastor. Vamos levar o verdadeiro pastor até eles, amém? Que assim seja, amém.